E aí, pessoal, tudo bem? Antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo, porque é sempre incrível ver até onde nossa mensagem chega. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda muito. Agora me responde. Como você reagiria se fosse acusado de algo que não fez? Hoje vou contar uma história real e impactante, cheia de desafios e superação. Uma lição que precisa ser ouvida. Preparados? Então vamos nessa. Eu tinha apenas 10 anos quando entrei naquele armazém pela primeira vez, uma loja de bairro pequena, mas iluminada, onde as prateleiras pareciam estar sempre recheadas de doces e lanches que chamavam a atenção de qualquer criança. Meu plano era simples: escolher um saco de doces, pagar no caixa e voltar para casa com algo doce para compartilhar com meu irmão mais novo. Com uma camiseta desgastada e calça jeans que minha mãe havia remendado na semana anterior, me senti confortável o suficiente para caminhar pelos corredores sem pressa. Lembro-me de colocar os doces no bolso enquanto decidia o que levar. Era um hábito que desenvolvi para deixar as mãos livres enquanto escolhia. Minha cabeça estava tão focada em escolher o lanche perfeito que nem notei o homem no canto da loja. Ele me observava. Na verdade, já estava me observando desde o momento em que entrei. Ainda assim, continuei, alheio à tensão que parecia se formar ao meu redor. Foi só quando senti uma sombra se aproximar de mim que me virei, e lá estava ele, um policial de uniforme impecável e olhar frio. "Você está roubando", ele disse com uma voz áspera e carregada de julgamento. Meu coração disparou. Minha mente entrou em pânico. Eu sabia que não estava roubando, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo o que consegui fazer foi balbuciar algo sobre pagar os doces antes de sair. Ele não quis ouvir. Seu olhar me perfurava, cheio de desprezo, como se eu fosse culpado apenas por estar ali, naquele lugar, naquele momento. "Pessoas como você arruinam esse bairro", ele continuou, a voz repleta de desprezo. "Você aprendeu isso com seu pai, não é? Aposto que ele também é um ladrão." Essas palavras me atingiram como um golpe. Meu pai não era um ladrão. Ele era meu herói, um homem que trabalhava duro para nos manter, um juiz que acreditava na justiça. Meu corpo tremeu de raiva e medo, mas eu não sabia como responder. Me senti pequeno, insignificante. Antes que eu pudesse reagir, ele segurou meu braço com força. Seu aperto era firme, quase doloroso. "Você vai aprender uma lição hoje", ele disse, enquanto me arrastava para fora da loja. A porta se fechou atrás de nós com um som seco, como um veredito irrevogável. O ar do lado de fora parecia pesado, sufocante. O policial me puxou para longe das janelas da loja, para um canto mais isolado da rua. Tentei falar, explicar, mas minha voz era baixa, trêmula, e ele simplesmente me ignorava. "Você acha que pode sair impune?", ele perguntou, tirando algo do bolso. Meu coração parou quando vi o brilho metálico de um isqueiro. Ele abriu a tampa com um clique, revelando a chama que dançava diante de mim. "Antigamente, ladrões eram queimados para aprender a lição", ele disse com uma calma assustadora. Meus olhos se arregalaram de pavor. Eu recuei instintivamente, mas ele segurou meu braço com mais força. A chama estava cada vez mais perto da minha pele, e eu sabia que não havia ninguém por perto para me ajudar. Meu corpo inteiro tremia. O calor da chama era quase tão insuportável quanto o olhar dele, cheio de raiva e algo que só mais tarde eu seria capaz de identificar: racismo. Naquele momento, tudo o que eu sabia era que ele me odiava sem nem me conhecer, e isso era o bastante para me destruir por dentro. "Você acha que pode andar por aí fazendo o que quiser, não é?", ele perguntou, aproximando o isqueiro ainda mais da minha pele. "Eu vejo gente como você o tempo todo, sempre achando que podem fugir das consequências." Eu não entendia completamente o que ele queria dizer com gente como você, mas sabia que tinha algo a ver com a cor da minha pele. Naquele instante, senti o peso de algo maior do que eu, maior do que aquela situação.
Era como se toda a dor que meu pai já tinha me contado sobre as lutas dele e da nossa família estivesse sendo repetida ali comigo. Eu tentei me defender. Eu não roubei nada. Eu ia pagar. Implorei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas ele não queria ouvir. Não era sobre o que eu fiz ou deixei de fazer. Era sobre o que ele pensava que eu era. A chama tocou minha pele. Por um instante, tudo desapareceu, exceto a dor. Soltei um grito que ecoou pela rua vazia, mas ninguém veio. Era como se o mundo inteiro tivesse se calado, permitindo que aquele homem me machucasse apenas porque ele podia. Quando ele finalmente soltou meu braço, olhei para a queimadura que agora marcava minha pele. Doía, mas o que doía mais era a humilhação, a impotência e a certeza de que tudo aquilo aconteceu apenas porque eu era um menino negro. Lembre-se disso na próxima vez que tentar roubar, ele disse, apagando o isqueiro com um movimento rápido e colocando-o de volta no bolso. Ele me olhou de cima, como se fosse superior a mim, e saiu sem olhar para trás, me deixando ali, sozinho, com meu braço latejando e meu coração esmagado. Caminhei de volta para casa, minhas pernas pesadas como chumbo. A palavra ladrão martelava na minha cabeça, mas agora ela vinha acompanhada de outra palavra: racismo. Mesmo sem entender completamente, eu sabia que era isso. Ele não fez aquilo porque achou que eu roubei. Ele fez porque eu não tinha o direito na cabeça dele de estar ali, de existir, de ser igual a qualquer outro menino. Quando finalmente alcancei minha casa, entrei chorando, segurando meu braço ferido. Meu pai estava na sala e assim que me viu, ele deixou seus papéis de lado e correu até mim. Seus olhos se arregalaram de preocupação ao ver a marca na minha pele e o estado em que eu estava. "Quem fez isso com você?" ele perguntou, a voz firme, mas cheia de dor. Eu contei tudo, cada detalhe. E à medida que falava, via a expressão dele mudar. A dor se transformou em raiva, mas uma raiva contida, calculada. Ele não levantou a voz, não perdeu a calma. Apenas disse, com a determinação que eu já conhecia tão bem: "Isso não vai ficar assim." Naquela noite, meu pai não conseguiu dormir. Ele ficou na sala, fazendo anotações em um bloco enquanto eu descansava, ainda com o braço latejando. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha forças para perguntar. A dor física era constante, mas o que realmente doía era o medo, a humilhação e a lembrança do olhar do policial. Pela manhã, meu pai me acordou cedo. Ele estava usando seu terno mais formal, o que só acontecia em ocasiões importantes. "Hoje, vamos buscar justiça", ele disse, com uma voz firme, mas gentil. Saímos de casa juntos, ele segurando minha mão com força. No caminho até a delegacia, eu mal falei. Ainda me sentia pequeno, fraco, e o medo crescia à medida que nos aproximávamos do prédio. Mas a presença do meu pai me dava alguma coragem. Ele parecia uma rocha inabalável. Quando entramos na delegacia, todos os olhares se voltaram para nós. Reconheceram meu pai imediatamente. Sua reputação como juiz respeitado era inegável. Ele se dirigiu ao balcão de atendimento com passos firmes e eu permaneci ao seu lado, segurando sua mão como se fosse minha âncora. "Quero falar com o policial que estava de plantão ontem no armazém da esquina", ele disse, sua voz cortante, mas controlada. A equipe na delegacia se movimentou rapidamente. Em poucos minutos, o policial apareceu. Quando ele me viu, sua expressão mudou. No lugar da arrogância da noite anterior, havia um misto de surpresa e desconforto. Ele tentou disfarçar, mas o olhar firme do meu pai o desarmou. "Meu filho me contou o que você fez." Meu pai começou, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. "E agora você vai responder por isso." O policial tentou minimizar o ocorrido, dizendo que havia sido um mal-entendido e que só estava tentando ensinar uma lição. Mas meu pai não aceitou nenhuma desculpa. Ele falou sobre racismo, sobre abuso de autoridade e sobre a marca que ele deixou, não só no meu braço, mas também
na minha alma. Os outros policiais na sala assistiam em silêncio. Era evidente que ninguém tinha coragem de interromper meu pai. Ele apresentou uma queixa formal contra o homem, detalhando cada ato de crueldade que eu tinha sofrido. Ele exigiu que o caso fosse investigado e que o policial fosse suspenso imediatamente. Enquanto meu pai falava, senti algo mudar dentro de mim. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que havia alguém lutando por mim, que eu não estava sozinho. Quando saímos da delegacia, meu pai olhou para mim e disse: "O que aconteceu com você é inaceitável. Não importa o que digam, você tem valor, você é digno, e eu nunca vou permitir que ninguém tire isso de você." Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. Meu pai reuniu provas, convocou testemunhas da loja e fez questão de que todos soubessem que ele não descansaria até que o policial fosse responsabilizado. O caso ganhou força na comunidade. Muitos vizinhos começaram a falar sobre experiências semelhantes, momentos em que haviam sido tratados como menos por causa da cor de sua pele. Meu pai chamou isso pelo nome racismo estrutural. Logo, a história chegou à imprensa. Jornalistas vieram até nossa casa querendo ouvir meu relato, mas meu pai os manteve à distância. "Meu filho é uma vítima, não um espetáculo", ele disse a eles firmemente. Ele sabia que a justiça precisava ser feita no tribunal e não na mídia. Quando o dia do julgamento chegou, eu estava apavorado, não sabia o que esperar, mas meu pai me assegurou que estaríamos prontos. Ele me vestiu com o meu melhor terno, o mesmo que eu usava em ocasiões especiais. Apertou meus ombros e disse: "Hoje você vai ser forte, não por eles, mas por você mesmo." No tribunal, tudo parecia imenso. O policial estava sentado no banco dos réus, mas parecia menor, mais frágil do que da última vez que o vi. Quando me chamaram para depor, meu coração acelerou. Senti as pernas fraquejarem, mas olhei para meu pai sentado na primeira fila e encontrei coragem. Contei tudo, cada detalhe. Falei sobre o que aconteceu na loja, como fui acusado, arrastado para fora e queimado. Falei sobre o que senti naquele momento, o medo, a dor e a vergonha. As palavras saíram trêmulas no começo, mas conforme eu falava, minha voz foi ficando mais firme. Era como se, ao contar minha história, eu estivesse enfrentando aquele homem mais uma vez, mas desta vez com o apoio de todos ao meu redor. Depois de mim, vieram testemunhas da loja, pessoas que confirmaram meu comportamento e o abuso do policial. Meu pai apresentou a queimadura no meu braço como prova, e o médico que tratou a ferida também testemunhou. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, pintando um retrato claro do que tinha acontecido. Abuso de poder motivado pelo racismo. Quando o veredicto foi dado, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. O policial foi considerado culpado de agressão contra um menor e abuso de autoridade. Ele recebeu uma pena de 2 anos de prisão e foi demitido da força policial. Na saída do tribunal, vi meu pai cercado por repórteres. Eles queriam saber como ele se sentia, mas ele apenas disse: "A justiça foi feita hoje, mas este é só um caso entre muitos. Temos que continuar lutando contra o racismo em todas as suas formas." Ele colocou a mão no meu ombro e caminhamos juntos pelas escadas do tribunal, ignorando o frenesi das câmeras ao nosso redor. Eu não era mais o mesmo menino que entrou na loja naquela tarde. Apesar da dor e do trauma, aprendi o valor da minha voz, o peso da justiça e a força que existe em lutar pelo que é certo. Os dias que seguiram ao julgamento foram um misto de emoções. Por um lado, havia alívio por saber que o policial enfrentaria as consequências de seus atos. Por outro, eu ainda carregava as marcas, físicas e emocionais, do que aconteceu. A queimadura em meu braço estava cicatrizando, mas sabia que seria um lembrete permanente daquela tarde. Na escola, alguns colegas começaram a me olhar de forma diferente.
Alguns demonstravam apoio, me dizendo que era corajoso por ter enfrentado a situação. Outros pareciam desconfortáveis, como se não soubessem como agir ao redor de alguém que tinha vivido algo tão intenso. Mas o que mais me marcou foi a conversa que tive com meu pai, algumas noites depois do julgamento. Estávamos sentados na sala, o clima tranquilo, mas ainda carregado por tudo o que aconteceu. Ele olhou para mim com um misto de orgulho e seriedade e disse: "Filho, o que você viveu foi um reflexo de algo muito maior. O racismo não é apenas o que aquele policial fez com você. É um sistema inteiro que faz pessoas como ele acreditarem que podem fazer isso e sair impunes. É por isso que lutamos, não apenas por justiça no tribunal, mas por mudança no mundo." Eu fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Finalmente perguntei: "Mas como a gente muda algo tão grande, pai?" Ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de determinação. "Um passo de cada vez, meu filho. Primeiro, a gente precisa contar nossas histórias, mostrar ao mundo o que realmente acontece. E, acima de tudo, nunca deixar que nos façam sentir menores do que somos." Aquelas palavras ficaram comigo, não só naquela noite, mas nos dias, meses e anos que se seguiram. Com o tempo, percebi que a coragem que meu pai me ensinou não era apenas sobre enfrentar um tribunal ou desafiar um policial racista. Era sobre não permitir que o ódio e a ignorância apagassem minha luz ou roubassem minha dignidade. Comecei a contar minha história, primeiro para amigos e conhecidos, depois para grupos maiores. Descobri que minha voz podia inspirar outros, que muitos já tinham enfrentado situações semelhantes e precisavam saber que não estavam sozinhos. Meu pai sempre esteve ao meu lado, me incentivando e me lembrando de que nossa luta não era apenas pessoal, mas coletiva. Hoje, quando olho para a cicatriz no meu braço, não vejo mais apenas dor, vejo força, vejo resiliência e, acima de tudo, vejo uma promessa, a de que vou continuar lutando, não só por mim, mas por todos os que ainda enfrentam o peso do racismo todos os dias. Os anos passaram, mas aquela experiência nunca saiu da minha mente. A cicatriz em meu braço tornou-se um símbolo, uma lembrança constante do que aconteceu e do compromisso que eu havia assumido: lutar contra o racismo e a injustiça. Meu pai, como sempre, foi minha maior inspiração. Ele usou sua posição como juiz para iniciar discussões em nossa comunidade sobre abuso de poder e discriminação. Ele organizava eventos para educar as pessoas sobre seus direitos e a importância de denunciar injustiças. Seguindo seu exemplo, decidi que queria fazer parte da mudança. Quando cresci, comecei a participar de palestras em escolas e centros comunitários. Compartilhava minha história com todos os detalhes e falava sobre como o racismo ainda afeta crianças e jovens. Meu objetivo era simples: garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Com o tempo, percebi que as sementes que plantamos começaram a dar frutos. O policial que me agrediu se tornou um exemplo do que acontece quando se abusa do poder. Sua condenação foi amplamente discutida, e o caso acabou influenciando mudanças nas práticas policiais locais. Programas de treinamento contra preconceito foram implementados, e outros casos de abuso começaram a ser levados mais a sério. Apesar disso, sabia que a luta estava longe de terminar. O racismo era uma força silenciosa, infiltrada em sistemas, mentes e costumes. Mas, a cada pessoa que ouvia minha história, eu sentia que estava contribuindo para uma mudança, mesmo que pequena. Uma das maiores transformações aconteceu dentro de mim. Antes, eu era o garoto que se sentia frágil e impotente diante do preconceito. Agora, eu era alguém que se levantava contra ele, não apenas por mim, mas por todos os que vinham depois. Em uma das minhas palestras, uma menina levantou a mão e perguntou: "Você tem medo de que isso aconteça de novo?" Pensei por um momento antes de responder.
Sim, o medo ainda existe, admiti. Mas a diferença é que agora eu sei que o medo não me define. O que me define é o que faço com ele. Essas palavras ficaram comigo e percebi que o mesmo valia para todos nós. O racismo tenta nos reduzir, nos silenciar, mas cada ato de resistência, cada história contada, cada passo dado na direção da justiça é um lembrete de que somos mais fortes do que qualquer preconceito. Hoje, eu ainda carrego a cicatriz no meu braço, mas ela não é mais um sinal de dor. É um símbolo de superação, de luta e de esperança. Ela me lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, há força dentro de nós para buscar a luz e, mais importante, para ser a luz. Aos 25 anos, decidi fundar uma organização chamada Vozes contra o Racismo, dedicada a oferecer suporte às vítimas de discriminação racial e a promover educação antirracista nas comunidades. Minha inspiração veio tanto da minha experiência pessoal quanto da luta incansável do meu pai, que sempre me mostrou que a justiça era um caminho possível, embora difícil. Nos primeiros meses, nosso alcance era pequeno. Eu realizava oficinas em escolas e organizava rodas de conversa em centros comunitários. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que não estavam sozinhas, que havia um espaço seguro para falar e agir contra o racismo. Um dos nossos projetos mais impactantes foi o programa Memórias de Resistência, onde convidávamos pessoas de todas as idades para compartilhar suas histórias de enfrentamento ao preconceito. Foi em uma dessas sessões que conheci Dona Marinalva, uma senhora de 70 anos, que contou como, na juventude, tinha sido expulsa de um restaurante simplesmente por ser negra. Suas palavras, cheias de dor e determinação, me emocionaram profundamente. Após o encontro, ela me disse: "Ver você lutando me dá esperança de que meus netos vivam em um mundo diferente." Aquelas palavras reforçaram meu propósito. Com o tempo, Vozes contra o Racismo cresceu. Conseguimos financiamento para expandir nossas ações, levando oficinas e palestras para cidades menores, onde o racismo era ainda mais evidente e menos combatido. Criamos campanhas nas redes sociais que alcançaram milhares de pessoas e começamos a trabalhar em parceria com escolas para incluir conteúdos sobre igualdade racial nos currículos. Apesar dos avanços, os desafios nunca desapareceram. Havia dias em que as histórias que ouvíamos eram tão brutais que eu me sentia novamente aquele menino de 10 anos, pequeno e impotente. Mas nesses momentos, eu me lembrava do que meu pai me ensinou. A luta contra o racismo é como uma árvore. Você pode não ver todos os frutos agora, mas cada ação que você toma fortalece as raízes. Um dos momentos mais marcantes da minha vida aconteceu quando fui convidado para falar em uma conferência nacional sobre direitos humanos. Na plateia estavam líderes comunitários, ativistas e até políticos. Meu pai estava lá também, sentado na primeira fila, com o mesmo olhar firme e encorajador que ele tinha no tribunal, anos atrás. Quando terminei meu discurso, olhei para ele. Ele estava sorrindo, orgulhoso, e senti que tinha honrado o que ele me ensinou desde aquele dia terrível no armazém. Que não importa o quão grande seja a injustiça, a nossa força está em resistir e construir um futuro melhor. No final da conferência, uma jovem me abordou. Ela disse que minha história tinha inspirado sua decisão de se tornar advogada para defender vítimas de racismo. "Quero lutar como você lutou", ela disse, com os olhos brilhando de determinação. Eu sorri e respondi: "Cada luta conta, e juntos podemos mudar o mundo." Saí daquela conferência com o coração cheio de esperança. Eu sabia que o racismo ainda era uma realidade dura, mas também sabia que estávamos plantando sementes de mudança. Hoje, minha cicatriz é mais do que uma lembrança de dor. É um lembrete constante de que cada passo que damos contra o preconceito é um passo em direção a um mundo mais justo. Os anos seguintes foram de muito trabalho e aprendizado.
Vozes contra o Racismo tornou-se uma referência nacional no combate à discriminação racial. Conseguimos advogados voluntários para prestar assistência jurídica gratuita às vítimas e criamos um programa de mentoria para jovens negros em situação de vulnerabilidade. Mas o maior impacto era visível nas pessoas. Ver comunidades ganhando voz, se fortalecendo e exigindo mudanças era a maior recompensa que eu poderia imaginar. Apesar disso, o caminho nunca foi fácil. Em várias ocasiões, enfrentamos resistência de autoridades e grupos que negavam o racismo ou o tratavam como algo irrelevante. Houve momentos em que nossas palestras foram canceladas por pressões externas e recebemos mensagens anônimas tentando nos intimidar. Em cada uma dessas situações, eu me lembrava da força que meu pai demonstrou naquele tribunal e me recusava a recuar. Foi durante uma dessas fases difíceis que recebi uma ligação inesperada. Era Dona Marinalva, a senhora que tinha compartilhado sua história anos antes em um dos nossos encontros. "Eu só queria te agradecer", ela disse. "Por causa do seu trabalho, meu neto conseguiu uma bolsa de estudos através do programa de mentoria de vocês. Ele está estudando para ser médico." As lágrimas vieram antes que eu pudesse responder. "Obrigada por me contar isso", consegui dizer, minha voz embargada. Essa ligação foi um lembrete de que, mesmo diante das dificuldades, o impacto do nosso trabalho era real. A história de Dona Marinalva e de seu neto tornou-se um exemplo que eu frequentemente compartilhava em minhas palestras, mostrando que mudanças significativas começam com ações pequenas, mas intencionais. Um momento decisivo aconteceu alguns anos depois, quando fui convidado para participar de um grupo de trabalho no Congresso Nacional. O objetivo era ajudar a formular políticas públicas contra o racismo, incluindo a criação de leis mais rígidas para punir crimes motivados por discriminação racial. Era um desafio imenso, mas aceitei sem hesitar. Durante as discussões, percebi que minha experiência pessoal não era apenas um testemunho, mas uma ferramenta poderosa para sensibilizar e convencer outros da urgência dessas medidas. Lembrei-me do medo que senti naquele dia no armazém, da dor da queimadura, e transformei essa memória em palavras que ressoaram entre os parlamentares. Ao final daquele processo, conseguimos aprovar um pacote de medidas que fortaleceram o combate ao racismo no Brasil. Era apenas um passo, mas um passo importante. Quando a lei foi sancionada, fiquei ao lado de meu pai durante a cerimônia. Ele olhou para mim, emocionado, e disse: "Você transformou dor em justiça. Estou muito orgulhoso de você. Hoje, minha luta continua. Uso cada oportunidade para educar, inspirar e transformar. Ainda ouço histórias dolorosas de racismo, mas também vejo mais pessoas se levantando contra ele. Sei que estamos longe de vencer essa batalha, mas também sei que o caminho que estamos trilhando é o certo. A cicatriz em meu braço ainda está aqui. Não desapareceu, mas agora é um símbolo de algo muito maior. Ela me lembra todos os dias de que a justiça é possível, mesmo nos momentos mais sombrios, e de que a luta por igualdade é um compromisso para a vida inteira." Conforme o trabalho da Vozes contra o Racismo avançava, percebi que a educação era a base para combater o racismo de forma duradoura. As leis, por mais importantes que fossem, só tratavam os sintomas. Era preciso ir mais fundo nas raízes desse mal. Decidi ampliar nossos projetos para incluir programas de formação para professores, focando em como abordar o racismo na sala de aula. Sabia que as escolas eram ambientes cruciais para moldar mentalidades e quebrar preconceitos. Os primeiros workshops foram desafiadores. Muitos educadores se mostravam receosos em discutir racismo com seus alunos, temendo controvérsias ou não saber como abordar o tema. Outros, porém, abraçaram a iniciativa com entusiasmo,
compartilhando histórias de como já enfrentaram situações delicadas em suas turmas. Um professor me contou: depois de uma aula sobre igualdade racial, um aluno negro disse que, pela primeira vez, se sentiu representado na escola. Isso não tem preço. Esse tipo de relato alimentava minha motivação. Era a prova de que o impacto da nossa luta ia além do tribunal, alcançando corações e mentes. Enquanto expandíamos o programa, também comecei a viajar para comunidades rurais e regiões mais isoladas do Brasil. Nesses lugares, o racismo se manifestava de formas diferentes, mas igualmente destrutivas. A discriminação era mais sutil, muitas vezes mascarada como tradição ou costume. Eu sabia que quebrar essas barreiras seria difícil, mas também sabia que, se não enfrentássemos, nada mudaria. Em uma dessas viagens, conheci Leandro, um jovem de 17 anos que sonhava em ser engenheiro. Ele me contou que havia abandonado a escola porque sofria bullying constante por ser negro. Conversamos por horas e eu o incentivei a voltar aos estudos. Conectei-o ao nosso programa de mentoria e, com o tempo, Leandro não apenas voltou à escola, mas também conquistou uma bolsa de estudos em uma universidade renomada. Anos depois, recebi uma mensagem dele dizendo: "Você acreditou em mim quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Obrigado." Histórias como a de Leandro eram meu combustível. Sabia que não estava apenas ajudando pessoas individualmente, estava construindo um movimento, uma rede de apoio e resistência que crescia a cada dia. Um marco importante foi quando lançamos a plataforma Justiça Viva, uma ferramenta online onde vítimas de racismo podiam denunciar casos, receber suporte jurídico e psicológico e conectar-se com outras pessoas que passaram por experiências semelhantes. A plataforma se tornou um espaço de acolhimento e ação, ajudando centenas de pessoas em situações que antes seriam ignoradas. Agora, ao olhar para trás, vejo o quanto minha jornada foi marcada por momentos de dor, mas também por resiliência, solidariedade e transformação. Aquele menino de 10 anos que saiu do armazém com lágrimas nos olhos e uma marca no braço, nunca imaginaria que, anos depois, estaria liderando um movimento nacional por justiça e igualdade. A luta contra o racismo é contínua, mas sei que cada passo que damos faz diferença. Minha cicatriz, agora desbotada pelo tempo, ainda me acompanha, mas não como uma lembrança de fraqueza. Ela é um símbolo de força, de uma luta que transcende gerações e que, apesar de todos os obstáculos, está mudando o mundo. Após anos de dedicação à causa antirracista, a plataforma Justiça Viva e a organização Vozes contra o Racismo se tornaram pilares fundamentais no combate às desigualdades raciais no Brasil. A força do movimento crescia a cada dia, alimentada por histórias de superação, solidariedade e transformação. Agora, com 35 anos, a cicatriz no braço que marcou o início de sua luta era um lembrete não apenas do sofrimento passado, mas também da força que encontrou para resistir e transformar sua dor em ação. Durante uma reunião estratégica com sua equipe, ele foi informado de uma oportunidade única: representar o Brasil em um Congresso Internacional de Direitos Humanos na ONU, em Genebra. O convite era uma oportunidade de levar a luta de milhões de brasileiros para o palco global. Durante semanas, ele se preparou para o discurso, revisou dados, coletou depoimentos e consultou lideranças comunitárias para garantir que representasse a diversidade de vozes de seu país. Sabia que naquele palco sua história seria a de muitos. No grande dia, ao subir ao púlpito, ele sentiu o peso das expectativas. Mas ao olhar para a plateia, composta por líderes de diversos países, pensou em seu pai, na dor e na força que moldaram sua jornada, e começou a falar. Quando eu tinha 10 anos,
Carreguei em meu braço uma cicatriz física que se tornou o símbolo de um sistema que tentou me definir pela cor da minha pele. Hoje, essa cicatriz é minha força, e estou aqui para falar por todos aqueles que ainda não têm voz. O racismo não é uma luta individual, é um desafio coletivo que ultrapassa fronteiras e exige solidariedade global. O discurso foi um marco, aplaudido de pé por todos os presentes. Ele aproveitou o momento para propor uma aliança internacional que conectasse organizações dedicadas à igualdade racial em diferentes países. A proposta foi bem recebida e abriu portas para colaborações globais. De volta ao Brasil, ele começou a trabalhar na formação de uma rede global chamada Coalizão pela Igualdade e Justiça Racial. A iniciativa buscava unir lideranças de diferentes nações para compartilhar estratégias, recursos e histórias. O impacto foi imediato. Organizações de diversos países começaram a colaborar, criando campanhas conjuntas e pressionando governos para implementar políticas inclusivas. Anos depois, em uma conferência no interior do Brasil, ele reencontrou Leandro, o jovem que havia desistido dos estudos por conta do racismo. Agora, Leandro era um engenheiro formado e líder de um projeto de inclusão tecnológica para jovens negros e periféricos. Durante o reencontro, Leandro disse: "Você me inspirou a não desistir e agora faço o mesmo por outros. Somos o reflexo da mudança que você começou." O orgulho transbordou em seu coração. Cada luta, cada cicatriz, cada noite sem dormir tinha valido a pena. O movimento que ele ajudou a criar estava gerando frutos que se espalhavam por gerações. Nos anos seguintes, o impacto das iniciativas começou a moldar a sociedade de maneira mais profunda. As escolas passaram a incluir a história e a cultura afro-brasileira nos currículos. Jovens negros, antes marginalizados, se tornaram protagonistas em diversas áreas, inspirando outros com suas conquistas. Em um evento comemorativo de 25 anos da Vozes contra o Racismo, ele discursou ao lado de novos líderes, muitos deles jovens, que cresceram sob a influência do movimento. Hoje, vejo que a luta que começamos não terminou, mas tomou novas formas. O futuro está aqui, e ele é cheio de esperança. O ciclo de resistência e transformação seguia adiante, com cada vez mais pessoas unidas na construção de um mundo mais justo e igualitário. Anos se passaram, e a luta pela igualdade racial transformou-se em um movimento global que já havia impactado milhões de vidas. Aos 50 anos, ele era uma figura reconhecida internacionalmente, não apenas como ativista, mas como um símbolo de resiliência e transformação. Sua cicatriz, agora quase imperceptível, havia se tornado parte de sua história de superação. Durante uma cerimônia especial na ONU, ele foi homenageado com o Prêmio de Direitos Humanos Internacional por sua contribuição à luta contra o racismo e a discriminação. Na plateia estavam pessoas de diferentes origens, todas conectadas por sua mensagem de esperança e coragem. Entre os presentes estavam seu pai, agora aposentado, e Leandro, que havia se tornado um renomado engenheiro social. Quando subiu ao palco para receber o prêmio, fez um discurso que emocionou a todos. "Esse prêmio não é apenas meu. Ele pertence a cada pessoa que teve coragem de enfrentar o preconceito, que usou sua dor para alimentar a mudança e que acreditou que um mundo melhor é possível. Eu aprendi, desde aquele dia no armazém, que a força está em não desistir. E hoje estou aqui para dizer que, juntos, podemos construir um futuro onde ninguém precise carregar as marcas do racismo, nem no corpo, nem na alma." Aplausos calorosos ecoaram pela sala, mas o maior momento de emoção veio ao final da cerimônia. Uma menina de 10 anos, da mesma idade que ele tinha quando sua jornada começou, se aproximou e entregou-lhe uma flor. "Você é meu herói", disse ela,
com um sorriso inocente e olhos cheios de admiração. Ele se ajoelhou para olhar nos olhos da menina e respondeu: "Você é o futuro, e o futuro é brilhante." Nos anos seguintes, ele se dedicou a fortalecer as comunidades onde tudo começou. Fundou um instituto de educação, oferecendo oportunidades para jovens negros e periféricos explorarem seus talentos e sonhos. A organização Vozes contra o Racismo tornou-se uma referência global, sendo replicada em outros países. Nos momentos mais tranquilos, gostava de caminhar pelo bairro onde cresceu. A loja do armazém ainda existia, mas agora era gerida por uma jovem mulher negra que decorou o local com imagens de líderes antirracistas e mensagens de inclusão. Certa vez, ao passar pela loja, foi reconhecido por um grupo de crianças. Elas o cercaram, pedindo histórias sobre suas lutas e vitórias. Ele sentou-se na calçada e contou sua história, não como uma lição de sofrimento, mas como uma mensagem de esperança. Vocês são a prova de que tudo valeu a pena. Continuem acreditando, continuem lutando e nunca deixem que ninguém diga que vocês não são capazes. Quando ele finalmente se aposentou, aos 70 anos, o mundo já era um lugar diferente. Suas ações haviam inspirado mudanças que iam além de sua imaginação. As políticas públicas antirracistas estavam mais fortalecidas, as escolas ensinavam sobre diversidade e a juventude carregava a bandeira da igualdade com orgulho. No aniversário de 40 anos da Vozes contra o Racismo, sua filha, uma advogada ativista, assumiu a liderança da organização. Durante a cerimônia, ela falou com brilho nos olhos. "Meu pai me ensinou que a mudança começa com uma voz. Hoje, somos milhões de vozes e continuaremos lutando, porque o sonho de igualdade não termina aqui." Enquanto ele assistia ao discurso de sua filha, cercado por sua família e amigos, sentiu-se em paz. Sua vida havia sido uma jornada cheia de desafios, mas também de vitórias. Ele sabia que seu legado estava vivo, não apenas em sua família, mas em cada pessoa que encontrou inspiração em sua história. Ao final do evento, ele olhou para o céu, sorriu e disse a si mesmo: "Conseguimos." E com isso, sua história, marcada por dor e superação, encontrou seu final feliz. Um mundo mais justo, onde as próximas gerações podiam sonhar e viver sem medo. E aí, gostou da história? Se ela te emocionou ou te fez refletir, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas conheçam histórias como essa. E comenta aqui embaixo o que você achou, quero muito saber sua opinião. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo.